Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo vamos trazer algumas informações sobre os princípios que organizaram as relações e as imagens que se construíram diante do processo do juízo final e das questões inerentes à morte de si no universo do mundo medieval, aí já chegando, na beiradinha do mundo contemporâneo. Estou trabalhando essa série de vídeos especiais para a playlist Tanatologia, falando um pouco sobre a história das atitudes em relação à morte, tendo por parâmetro esse livro aqui, fantástica obra do historiador Philippe Arrier, História da Morte no Ocidente. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos e fiquem ligados aí no que vem nesse vídeo super legal. Vamos falar um pouco então sobre a morte de si mesmo. Tá? Nos vídeos anteriores, nós notamos que se constrói no Ocidente a lógica chamada Vulgata da morte, seguindo uma premissa modelar sobre o processo de morte e morrer. Tá? Mas assim, será que em algum momento desse contexto houve uma mudança em relação a essa Vulgata? Se deixou de seguir determinadas coisas, se passou a seguir outras? Será que existe um sentido nesse processo, e se existe essa transformação, em que sentido ela acontece? Tá? Bom, primeiro ponto que a gente precisa considerar. A Idade Média apresenta uma ideia de concepção coletiva da destinação. O que significa isso? Vou ser bem sincera, é uma coisa bem ruim. Por quê? Porque não adianta eu ser uma pessoa legal, e eu ser um bom cristão, e eu ser um cara que cumpre os meus deveres, se o vizinho do lado não faz isso. Porque quando a gente estiver aqui pro inferno, mesmo que eu seja um cara bacana, eu vou pro inferno por causa dele. Tá? Essa destinação coletiva, ela está relacionada a esse tipo de pensamento e de atitude. Existe uma ideia de socialização, que é característica desse tempo, e que não separa as pessoas da natureza e nem as pessoas entre si. Entende? Se a gente está num barco, vai todo mundo junto. Tá? A lógica é um pouco isso. E a familiaridade com a morte, ela traz uma forma de aceitação da ordem da natureza. Tá? O que significa isso? O ser humano ele não é melhor que as outras espécies. Ele está sujeito às mesmas leis das demais espécies. E ele não cogita evitar a morte. Da mesma maneira como ele também nem cogita exaltá-la. Tudo bem que tem aí questões de tecnologia que eles não tinham e a gente tem, etc, etc, etc. Mas a ideia aqui é que o ser humano sabe qual é o seu lugar na fila do pão. Coisa que no mundo contemporâneo ele parece não saber. Então isso é uma questão importante. Os sujeitos no universo do medievo, eles aceitam a morte com a solenidade que é pertinente a esse momento. E alguns elementos vão mostrar essa atitude. O primeiro deles é a representação do juízo final. O segundo são os temas macabros e as imagens de decomposição física que mostram o cadáver. O terceiro é a retomada das epígrafes funerárias, daquelas escritas que aparecem nos túmulos. E o quarto, a personalização das sepulturas. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles agora para vocês. Tá? Começando com a representação do juízo final. Nos primeiros tempos do cristianismo, os mortos cujos corpos haviam sido confiados à igreja, eles não morriam, eles adormeciam. Como aconteceu com uma lenda que está escrita na Legenda Áurea do Jacopo de Banazzi, que são os 7 adormecidos de Éfeso. Tá? Então, o que significa isso? Esses mortos cujo corpo foi confiado à igreja, que lá no vídeo anterior a esse eu falei para vocês que ficavam enterrados próximos das igrejas, muitas vezes dentro delas, num enterro ad sanctus. Esse morto, ele não estava morto, ele estava descansando até o dia do segundo advento, quando acordariam na Jerusalém Celeste e quando eles acordariam no paraíso. Eu vou tecer um comentário que não é uma piada, tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês no vídeo anterior que eles não tinham muita preocupação se a cabeça era de um, o crânio era de um, o osso da perna era do outro. Você imagina esses caras acordando lá no paraíso e tendo que se montar, e tipo assim, poxa, essa cabeça é minha, não, essa perna é minha. Tá, eu sei, é uma piada sem graça, mas pra gente entender um pouco o quanto isso é doido, tá? Mas era dessa maneira que eles percebiam as coisas. Uma outra questão, nesse processo coletivo, não há lugar para responsabilidade individual, não há lugar para o cômputo de boas ou más ações. É uma questão socializada, é coletivo. Ou todo mundo vai se dar bem ou todo mundo vai se dar mal. Tá? Os maus, eles não sobreviveriam à sua morte.
Tá? Eles não despertariam, eles seriam abandonados ao não ser. É como se os caras ficassem num vácuo, entende? Num buraco negro, uma coisa que os consumiria. E não há um sentido disso, né? A não ressuscitar nesse segundo advento significaria o fim, efetivamente, né? Um fim que esses sujeitos temem mais do que qualquer coisa, tá? No século XII, esse processo vai se transformar, tá? E de que maneira ele se transforma? Ainda se personifica a glória de Cristo, mas já aparece no contexto aí a figura do São Miguel Arcanjo avaliando as almas para saber se elas merecem ir ao céu ou não. Então você tem Cristo representado em várias imagens e junto com ele São Miguel Arcanjo, né, o mesmo cara que está lá na porta do paraíso, o mesmo cara que expulsou Adão e a Eva, né, essa figura assim que é um anjo, né, bombástico, que é o generalíssimo dos céus. Esse cara está dizendo assim, você entra, você não. Ele funciona como segurança da festa, vamos dizer assim. Tá? Ele é que organiza o processo. E diga-se de passagem, a partir do século XIII, isso tem um outro contexto. Por quê? Se no século XII a gente vai ter São Miguel julgando as coisas, no século XIII cada pessoa vai ser julgada individualmente de acordo com as boas e más ações cometidas. Ou seja, aquela ideia, né, socializada, coletiva do início, ou vai todo mundo ou não vai ninguém, agora já não existe mais. E não existe por uma razão muito simples. Tá? Nesse momento dos séculos XII e XIII, a gente tem já o renascimento urbano e de uma certa maneira um renascimento comercial. E a gente já tem aí o que vai ser a semente da burguesia aparecendo no processo e doando, por exemplo, vitrais caríssimos para a Catedral de Notre Dame. Aquela que pegou fogo. Tá? E aí? Esse cara é um burguês, esse cara ele não necessariamente, né, segue a mesma lógica, mas é uma pessoa que doa bem para a igreja, então assim, pô, isso é uma boa ação, ele não pode ir para o inferno. Tá? É nesse sentido que a gente vai observar as coisas acontecendo. E aí assim, quem é que vai para o céu a partir do século XIII? Só quem tem a balança positiva, né, com menos pecados e mais boas ações, e a partir daí se instaura uma biografia individual. A concepção coletiva ela se altera, tá? E a relação disso, como eu falei, está diretamente ligada ao renascimento urbano e ao renascimento comercial. Tá? Então, o juízo final ele vai mudar de figura, ele deixa de ser uma representação coletiva e passa a ter uma conotação individualizada. Tá? Eu vou para o céu pelo meu merecimento, por aquilo que eu faço, pelas minhas boas ações ou não. É isso que vai me garantir, né, essa passagem. Tá? Quanto aos temas macabros e a decomposição física, é importante frisar que a iconografia do período começa a promover o que se chamou de cadáver decomposto. Tá? O que significa isso? Dos séculos XIV ao XVI, começaram a surgir muitas imagens que representam a morte com os traços mumificados. Tá? Mas essas imagens, mesmo que elas apareçam, elas ainda têm uma quantidade, né, em termos de profusão, elas ainda são menos do que aparentam ser. Né? Elas surgem, mas elas não têm tanto impacto. A imagem mais difundida é a da morte seca, ou seja, o esqueleto, os ossos. Tá? E a partir daí você vai ver que na literatura os poetas tomam consciência da presença universal da corrupção, ou seja, do corpo que se consome. Né? E isso aparece como uma obra natural que nasce a partir do corpo do indivíduo. Então você vai ver que cada vez mais a imagem da decomposição ela surge dentro desse cenário como um sinal do fracasso do ser humano. Tá? E o macabro ele surge aí como um fenômeno novo e original. Né? Então a nossa decomposição física ela é uma marca do nosso pecado, da nossa fraqueza, né? E é por isso que ela vai passar a ser retratada nesse contexto, e a morte nesse universo ela se tornou o lugar em que o homem melhor toma consciência de si, porque a morte é democrática. Não importa se você é um membro do alto clero ou se você é um camponês, não importa se você é um cavaleiro ou se você é um burguês, não importa. A morte ela vem, e quando ela vem, ela ocupa o seu espaço e o seu lugar. Tá? Então isso é uma questão importante também a ser considerada.
E principalmente aqui sobre a retomada das epígrafes funerárias e personalização das sepulturas. Tá? Na antiga Roma, cada indivíduo, mesmo um escravo, ele tinha um local de sepultura marcado por uma inscrição. Isso, inclusive, pelo medo que os romanos tinham dos mortos. Né? Uma vez ao ano, eles tinham rituais específicos para o culto desses mortos, onde esses mortos eram louvados, para que eles ficassem lá. Então era bom saber onde eles estavam enterrados para você ir louvar o morto certo e não ter nenhum problema aí desse morto retornar e ser, né, um morto maligno, né, uma lemúria, alguém que pudesse perturbar o andamento da sua vida. Né? Então você tem aí uma individualização das sepulturas. Como a gente percebeu sobre a Idade Média, nesse contexto de socialização, isso não era uma coisa muito comum. Tá? Na antiga Roma, as inscrições funerárias elas são inumeráveis, principalmente até o começo da era cristã. Tá? Você observa aí um desejo de se conservar a identidade e a memória do morto. Tá? Quando a Idade Média começa, isso vai mudar um pouco de figura. E a partir do século V, essas inscrições funerárias elas se tornaram cada vez mais escassas. E as sepulturas passaram a se tornar anônimas. Tá? Isso não chega a ser algo que surpreenda, justamente por causa do ad sanctus. Né? Lembram? O enterro dentro da igreja, embaixo do altar, né? Embaixo da calha da igreja. Não é uma coisa surpreendente. Tá? Os cemitérios da primeira Idade Média, e mesmo os mais tardios, eles são acúmulos de uma série de sarcófagos de pedra. Muitas vezes esses sarcófagos são esculpidos, mas quase sempre eles são anônimos. Tá? E por falta justamente de pertences funerários, não é muito fácil a gente datar de quando que esses sarcófagos são. Tá? A partir do século XII, começa a se reencontrar essas inscrições funerárias e reaparece a epígrafe, ou seja, de novo você tem aí uma passagem, uma mudança nas atitudes em relação à morte. Essa epígrafe, né, essa imagem, e também vai aparecer a efígie, né, do morto, ela não chega a ser um retrato, mas ela é uma figura que representa esse morto, e que principalmente representa esse morto numa imagem de beatitude. Tá? As imagens que a gente vai encontrar, elas representam as figuras em posição beatífica, né, em posição de quem está esperando tranquilamente, né, que o paraíso abra suas portas e que eles tenham acesso a esse lugar, principalmente a partir do segundo advento. Tá? Já no século XIV, o realismo vai chegar ao ponto de reproduzir uma máscara moldada pelo rosto do defunto. E aí a gente vai ter uma arte funerária que evolui para a personalização até o início do século XVII. Tá? E o defunto aí vai ser representado sobre o túmulo em duas posições. Ou ele vai estar jazendo naquela posição tradicional, com as mãos sobre o peito, né, o rosto voltado para cima, ou então ele vai estar orando, né, mas sempre aí no processo de espera dessa Jerusalém celeste. Tá? E nesse universo você também vai ter aí a retomada das placas funerárias, que significam a vontade de individualizar o lugar da sepultura e perpetuar nesse local a lembrança do morto. Então você tem a construção de um espaço de memória. Tá? Essas placas elas não são o único meio de perpetuar a lembrança. Outros meios que nós temos são os testamentos e os serviços religiosos perpétuos para a salvação da alma desse morto. Tá? Isso é uma coisa importante porque marca o processo de evocação da identidade do defunto e de uma certa maneira isso é presente nas nossas atitudes até os dias de hoje, quando a gente tem aí missa de sétimo dia, missa de um ano de falecimento e assim sucessivamente. Tá? A partir do século XI, estabelece então uma relação entre a morte de cada pessoa e a consciência que essa pessoa toma da sua individualidade. Por isso que a gente fala aí que nesse momento a gente já pode, né, anunciar a morte de si. Se vocês me derem licença, eu vou ler aqui um trechinho para mostrar, né, um pouco mais sobre isso. Tá? Percebemos aqui essa mudança no espelho da morte. Speculum mortis, poderíamos dizer, à maneira dos autores da época. No espelho da sua própria morte, cada homem redescobre o segredo da sua individualidade. Essa relação, entrevista pela antiguidade greco-romana, mais especificamente pelo epicurismo, e logo a seguir perdida, nunca deixou depois de impressionar nossa civilização ocidental.
O homem das sociedades tradicionais, que era não só o da primeira fase da Idade Média, mas também o de todas as culturas populares e orais, resignava-se sem grande dificuldade à ideia de sermos todos mortais. Desde meados da Idade Média, o homem medieval rico, poderoso ou letrado reconhece a si próprio em sua morte. Descobriu a morte de si mesmo. Ou seja, ele está reforçando aquilo que eu falei para vocês, esse universo do renascimento urbano, do renascimento comercial, ele começa aí a separar um pouco, né, a ideia da coletividade e de trazer para esse universo das atitudes em relação à morte o processo da individualidade. Tá? No próximo vídeo faremos uma análise de como entre os séculos XVI e XVIII se percebia a morte do outro. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, curtam o canal, compartilhem os vídeos e fiquem à vontade para assistir as outras playlists aqui do canal Monólogos, que tem mais de 60 vídeos para vocês com temas bem interessantes e bem bacanas. Até a próxima!